trabalhar com as penas. Eu quero começar fazendo a distinção com os senhores entre pena e medida de segurança, ou seja, o nosso primeiro ponto. Tem como amplificar um pouquinho? O nosso primeiro ponto diz respeito à sanção penal. Vamos trabalhar com sanção penal como sendo o gênero. Sanção penal é o gênero para as espécies penas e medidas de segurança. Vamos começar por aqui. Como infração penal é o gênero para crime e contravenção, sanção penal é o gênero para pena e medida de segurança. Pessoal, por favor, coloquem que as penas são aplicadas aos imputáveis e semi-imputáveis. As penas são aplicadas aos imputáveis e semi-imputáveis. E tem como pressuposto, pessoal, a culpabilidade. As penas têm como pressuposto a culpabilidade. Aqui embaixo agora, as medidas de segurança. Coloquem aí, por favor, que elas são aplicadas aos inimputáveis e semi-imputáveis. As medidas de segurança são aplicadas aos inimputáveis e semi-imputáveis. E as medidas de segurança, elas têm como pressuposto a periculosidade. As medidas de segurança, repito, têm como pressuposto a periculosidade. Então, o nosso raciocínio é o seguinte: para que nós possamos falar em aplicação de pena para alguém, o fato tem que ser típico, tem que estar na lei, tem que ser ilícito, ou seja, contrário ao direito, não pode ter sido praticado em legítima defesa, por exemplo, e tem que ser culpável. Agora, para que nós apliquemos medida de segurança, pessoal, o fato também tem que ser típico e ilícito. Só que o imputado, ele tem que ser provido de periculosidade, não de culpabilidade, onde está a imputabilidade. Vocês têm um ponto do edital, este ponto eu acredito será visto com o professor Davi André, que é a imputabilidade, que é um dos elementos da culpabilidade. A culpabilidade é formada por imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Os últimos editais dentro da teoria do crime, eles têm exigido sempre o primeiro, apenas o primeiro. Não tem exigido o crime como um todo. Tem exigido dentro da teoria do crime apenas a imputabilidade. A imputabilidade, então, ela acaba sendo pressuposto para que nós apliquemos a pena. Agora, para que nós apliquemos medida de segurança, eu preciso de uma perícia que denote que o réu é perigoso, é provido de periculosidade. Então, culpabilidade e, portanto, imputabilidade para a pena e periculosidade para as medidas de segurança. Eu vou mostrar para vocês onde é que estão as medidas de segurança e quais são. É o nosso ponto 2. Vamos para o Código Penal, artigo 96. Pode botar para o pessoal na tela. Abrimos o Código Penal. Eu vou lá para o 96. Quem está com a lei aí me acompanhe, por favor.
e vejam as duas espécies de medidas de segurança no Brasil. 96, as medidas de segurança são: a primeira é a internação em estabelecimento, em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou a falta em outro estabelecimento adequado. Esta é a internação no IPF, no Instituto Psiquiátrico Forense, no manicômio judiciário, tá, pessoal? Então nós temos agora alguém que pratica um crime e que a perícia diz que é louco, que é doente mental, que é portador de uma anomalia. Essa pessoa, se a perícia disser que tem um grau de periculosidade tal que não possa conviver em sociedade, ele vai para o manicômio judiciário. E claro, tem o risco de não sair mais, eu já mostro para vocês o prazo, tá? Caso o fato não seja grave, caso a periculosidade não seja em grau elevado, olhem o inciso 2. Este nosso réu, ele pode sofrer uma medida de segurança de sujeição a tratamento ambulatorial. São essas duas espécies: a internação para fatos mais graves e o tratamento ambulatorial para fatos menos graves. São as duas espécies, repito, de medidas de segurança: internação e tratamento ambulatorial. A lei, pessoal, olhe um pouquinho mais abaixo no 97. Ela diz que se o crime for apenado com detenção, o juiz pode submeter o réu a tratamento ambulatorial. Diz assim no 97. Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação. Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, o juiz poderá submetê-lo a tratamento ambulatorial. Então, lembrem, nós temos uma medida de segurança que é mais gravosa, que é a internação no manicômio judiciário, e nós temos uma menos gravosa, que é a simples sujeição do réu a tratamento ambulatorial. Eu trabalho com isso na prática, na execução penal. Tratamento ambulatorial, pessoal, significa que o réu, uma vez por mês, ele vai até o posto de saúde, ele pega remédio, ele tem consulta com o psicólogo do município, e é isso. Esse é o tratamento ambulatorial. Agora, não há uma reclusão. O tratamento ambulatorial, lembrem, ele vale, olhem lá de novo, para crimes apenados com detenção. Nós veremos hoje o que é a detenção. Mas a detenção, eu já antecipo para vocês, ela vem para crimes que não são tão graves. Porque se o crime é grave, ele é apenado com reclusão. A gente já vai ver a diferença, eu só não quero misturar pena com medida de segurança ainda. Cuidem agora. Qual é o prazo mínimo e qual é o prazo máximo por uma medida de segurança? Porque, vejam, a culpabilidade, meus amigos, é um juízo que eu faço para o passado. Culpabilidade é um juízo que eu faço para trás. Eu puno o sujeito pelo que ele fez. É por isso que a pena é certa. Tem prazo mínimo e prazo máximo. Agora, a periculosidade é um juízo que eu faço para frente. É para o futuro a periculosidade. Por quê? O raciocínio é o seguinte: enquanto o réu denotar periculosidade, ele permanece internado. Vocês me entendem? O raciocínio é o seguinte: não é castigo como aqui, vai ficar durante tantos anos. Aqui não. Seria assim o raciocínio: vai ficar até se restabelecer. Até ficar bom mentalmente. E a pergunta é: e se nunca ficar bom? A lei manda que fique para sempre. Querem ver? Olhem só. Volta lá, meu querido, por 97. Pode botar na tela. Prazo. Estamos no Código Penal, 97, parágrafo 1º. A internação ou tratamento ambulatorial, olhem agora, será por tempo indeterminado. Qual é o prazo máximo previsto em lei, então? Prazo indeterminado. Não tem prazo máximo, é indeterminado o prazo máximo previsto em lei. Olhem o mínimo. Perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 a 3 anos. Então, cuidem. Prazo máximo para medida de segurança. Segundo o Código Penal, ele é indeterminado. Não há prazo máximo fixo como há para a pena. Prazo mínimo, 1 a 3 anos. Seria mais ou menos assim. Na prática é assim. A cada ano, os autos vêm com vista para o Ministério Público. E a gente pede
que ele seja submetido à perícia para verificação de cessação ou não da sua periculosidade. O médico perito vai dizer assim: não cessou periculosidade, promotor. Autos com vista ao MP. O MP, nova vista daqui a 1 ano. É um ciclo. Porque o prazo mínimo é de 1 a 3 anos. Então, daqui a 1 ano, faz outro exame. Não cessou periculosidade. Nova vista daqui a 1 ano. Daqui a 1 ano, outro exame. Não cessou? Se não cessou, é o resto da vida, pessoal. Coloquem, por favor, observação. STF e STJ fundamentando no princípio da humanidade e fundamentando no princípio da humanidade e invocando analogia in bonam partem, então, fundamentando no princípio da humanidade e invocando analogia in bonam partem, tem estabelecido que o prazo máximo para aplicação das medidas de segurança tem estabelecido que o prazo máximo para aplicação das medidas de segurança é 2 pontos. Ponham assim, primeira posição, 30 anos. Esta primeira posição, meus amigos, ela se funda no artigo 75 do Código Penal. Vou botar para vocês olharem. A pena depois de unificada, pessoal, ela tem que ser cumprida até o prazo máximo de 30 anos. Diz assim o 75, leiam comigo. Limite das penas. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 anos. Vamos entender isso aqui. Pessoal, é claro que o sujeito pode ser condenado a mais de 30 anos. Pessoal, é todos os dias, eu faço júri, tá? Às vezes eles saem com pena lá de quase 100 anos do júri. Mas as penas na fase de execução, depois da unificação, elas têm que ser cumpridas até 30. É o nosso sistema, gostemos ou não, é o nosso sistema, tá? Muito bem. Por analogia in bonam partem, o STF tem entendido em algumas de suas decisões que também a medida de segurança ela tem que ser cumprida até 30. E o STJ, meus amigos, em algumas decisões que são ainda mais garantistas, tem dito que esta pena máxima, que esta medida de segurança máxima, ela fica limitada ao máximo da pena abstrata prevista em lei. Pensem comigo. Digamos que o sujeito deu um soco na vítima para pegar o celular dela. Isso em tese é qual crime? Roubo em tese. Isso é roubo. Se ele dá o soco para pegar o celular da vítima, tá, mas digamos que ele seja completamente fora da casinha. Transtornado mental, tem um laudo dizendo que ele é doente mental. Bom, ele pratica fato típico, ilícito e ele é provido de periculosidade. O roubo, se nós olharmos, artigo 157, ele tem pena de 4 a 10. Cuidem só. Para essas posições ainda mais garantistas, ele teria que ficar até ficar bom ou no máximo de 10. Por quê? Porque o roubo é de 4 a 10. São posições do STJ que são mais garantistas ainda. As do STF geralmente têm sido nos 30, então ele fica até ficar bom. Pode ser antes dos 30, mas no máximo de 30. Aí eu pergunto para vocês, e se bater os 30 e ele continua completamente louco ainda, e louco furioso, vai sair do IPF, vai bater ou vai matar alguém? O que a gente faz? Porque o STF está mandando soltar, dá vontade de mandar para casa do ministro, né? Vocês me entendem? Porque essas decisões, beleza, elas se fundam no princípio da humanidade das penas, ótimo, isso é muito bonito. Agora, o que eu faço na prática? Eu, promotor lá de Gravataí, o que eu faço na prática, hein? Sabe o que nós temos feito, pessoal? Nós temos acionado os nossos colegas do cível, que trabalham com a curatela dos interditos, para promover a interdição desse pessoal. De duas uma, ou, se eu não promovo a interdição, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que soltar o sujeito e ficar acompanhando ele.
Aí no momento que ele pratica o crime, prende de novo. Pensem no bandido da luz vermelha. Não estava preparado para sair. Tanto que uma semana depois mataram ele, porque senão ele ia matar. Qual é o fundamento dessas decisões novas? É a Constituição Federal. Vou abrir mais uma janelinha, pode botar ali, Alex. CF. Abrir a Constituição. Artigo 5º. Vamos para o inciso 47, é o inciso que nós temos que estudar hoje. Passei. Aqui. Opa. Aqui. Não haverá penas. Artigo 5º, inciso 47. O que nos interessa é a letra B, de caráter perpétuo. Mas vejam que a Constituição fala penas. E como vocês estão vendo aqui, pena não é a mesma coisa que medida de segurança. Só que, repito, o STF está invocando a analogia in bonam partem. Está dizendo que a palavra pena tem que ser entendida na Constituição lato sensu, como qualquer restrição da liberdade individual, abrangendo, portanto, também as medidas de segurança. Então, se não há pena de caráter perpétuo, diz o STF, também não há medida de segurança de caráter perpétuo. Vamos lá então para a gente concluir o ponto 2 e começar as penas, que é o assunto que nós temos que ver hoje, que é bem mais importante que medida de segurança. Se perguntarem para vocês, o Código Penal traz qual o prazo máximo para medida de segurança? Não tem, é indeterminado. O Código Penal diz isso, é prazo indeterminado. Agora pode ser que eles coloquem, segundo decisões recentes das cortes superiores, o prazo máximo para medida de segurança é indeterminado. O prazo máximo de medida de segurança é indeterminado? Resposta: não. Ele está limitado ou a 30 anos ou ao máximo da pena abstratamente prevista. Está claro para todos? Posso seguir? Vamos começar então a analisar as penas. Eu começo pelas teorias das penas. As teorias das penas estão vinculadas às finalidades das penas. Então, coloquem aí, por favor, que para a teoria absoluta, a função da pena é retributiva. Teoria absoluta, retribuição. A função da pena é retributiva. A pena é castigo, vocês estão vendo? Para a teoria absoluta, pena é castigo. Pena é um mal em face de outro mal, que é o crime, né? Então, em face de um mal, o crime, o Estado aplica outro mal, que é a pena. Para a teoria absoluta. Aqui agora, letra B, teoria relativa, coloquem que a pena tem função preventiva. Teoria relativa, pena tem função preventiva. Nós podemos falar, meus amigos, olhem aqui, em uma prevenção geral, e aí ela se destina à sociedade como um todo, em geral a todas as pessoas. E podemos falar em uma prevenção especial,
E aí ela se destina especialmente ao apenado. Ela recai sobre a cabeça do apenado. Geral, sociedade, todas as pessoas. Especial, especialmente contra o apenado. Ambas podem ser positiva e negativa. Olhem só então. Função preventiva geral positiva. Função preventiva geral positiva. Coloquem aí. Restabelece a confiança na lei penal. Restabelece a confiança na lei penal. Olhem o que foi agora no Brasil, logo depois do julgamento do Mensalão, a AP 470, quando vieram as condenações. Olhem o sentimento das pessoas. Pô, até que enfim, agora a justiça funciona. Até que enfim estão começando a punir os poderosos. Então houve um sentimento social no sentido de que sim, o direito penal funciona, sim, tem pena também para quem é branco e é rico, esse tipo de coisa que a gente ouviu tanto nas ruas. Isto é uma função de prevenção geral positiva. Legal, o sistema funciona. Confiança das pessoas em relação ao penal. Aqui, agora, prevenção geral negativa. A pena funciona como uma coação, como uma ameaça. É como se fosse um exemplo para as demais pessoas. Olha, não faça o que ele fez, senão sofrerás o que ele sofreu. Passamos para cá, para prevenção especial. Então, especial porque recai especialmente sobre a cabeça do réu agora. Função de prevenção especial positiva. Coloquem aqui na positiva. Visa a ressocialização do condenado. Visa a ressocialização do condenado. E a prevenção especial negativa, aqui agora, por fim, coloquem, visa a evitar a reincidência. A especial positiva quer a ressocialização e a especial negativa quer evitar a reincidência. No Brasil, meus amigos, nós adotamos uma teoria eclética. Eclética ou mista. Para nós, a pena tem tanto função retributiva quanto função preventiva. Para nós, pena é castigo, mas também é uma ameaça social, mas também quer ressocialização, mas também quer evitar reincidências e assim por diante. Então, é a teoria adotada no Brasil, a eclética ou mista. A pena tem tanto função de retribuição quanto de prevenção. Opa, 32. Vamos começar a analisar as penas então. Eu botei aqui espécies de penas, artigo 32 do Código Penal. Vamos a ele.
Acompanhe comigo o 32 das espécies de pena. As penas são a privativa de liberdade, eu estarei me referindo a ela agora em sala de aula como a PPL, tá pessoal? A PPL, a pena privativa de liberdade, ela é chamada assim na prática PPL. O inciso 2, a PRD, a pena restritiva de direitos, e o inciso 3, a multa. Estas são as 3 espécies de PPL. E o nosso trabalho, a partir de agora, é a análise de cada uma delas. Nós veremos, então, as PPLs, as PRDs e, ao fim, a pena de multa. Este é o nosso trabalho na aula de hoje. Alguma dúvida até aqui, senhores? Vamos, então, para a PPL? Vamos para a análise das penas privativas de liberdade. Começamos pelas espécies. Espécies de penas privativas de liberdade: reclusão, detenção e prisão simples. São as espécies de PPL. Eu quero começar lembrando vocês que a única diferença prevista em lei para crime e para contravenção é a pena. Vocês lembram, eu falei disso quando nós vimos a lei de introdução ao Código Penal. Vou lembrá-los porque isso é muito importante. Então eu estou abrindo aqui, ó, LICP, a lei de introdução ao Código Penal. Nos interessa só o artigo 1º, que vai trazer exatamente esta diferença. Cuidem. Lei de introdução ao Código Penal, artigo 1º. Considera-se crime a infração penal a que a lei comina a pena... Peraí que eu vou ter que puxar um pouquinho para cá. Deu. A pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativo ou cumulativamente com a pena de multa. Ponto e vírgula. E contravenção, a infração penal a que a lei comina isoladamente a pena de prisão simples ou de multa ou ambas, alternativo ou cumulativamente. Claro que multa vale tanto para crime quanto para contravenção. Então a grande diferença está na reclusão, na detenção e na prisão simples. Se cair reclusão ou detenção é crime. Se cair prisão simples é contravenção. Lembrem disso. É uma diferença que está na lei de introdução ao Código Penal. Reclusão ou detenção são penas dos crimes. Prisão simples é pena da contravenção penal. Reclusão ou detenção são penas dos crimes. E prisão simples é pena da contravenção penal. A diferença entre cada uma delas e depois, claro, o regime inicial de cumprimento. Nós temos que ver porque isto vai ter consequência aqui, se vai começar no fechado, no semiaberto, no aberto. Vamos para as diferenças então. A reclusão, eu peço que vocês coloquem aí. Reclusão pode ser cumprida inicialmente, pena de reclusão. Pode ser cumprida inicialmente nos regimes fechado, semiaberto ou aberto. Não ponham mais hífen em semiaberto, tá, pessoal? Fechado, semiaberto ou aberto. A pena de reclusão. Fechado, semiaberto ou aberto. Então, uma pena reclusiva, ela pode ser iniciada já no fechado. Lembrem disso. A pena de reclusão
pode ser iniciada então nos 3. Coloquem aí detenção. Pode ser iniciada nos regimes semiaberto e aberto. Detenção, então, pode ser iniciada nos regimes semiaberto e aberto. Mas permite a regressão para o fechado. Digamos que o sujeito, meus caros amigos, ele esteja cumprindo pena em semiaberto. O semiaberto é a colônia penal agrícola ou industrial. Então, digamos que ele esteja ali no Instituto de Mariante, cumprindo pena no semiaberto, em Viamão, cumprindo pena no semiaberto. Vocês viram aquela reportagem do Tele do domingo, que eles botavam a escada de dentro do presídio, saíam de noite, saíam. Alguns praticavam crimes, outros não. E aí, de manhãzinha, voltavam para a Contagem, pela escada, pelo muro, tá? Bom, sem palavras, né? A pena de detenção nunca pode ser começada no fechado. Cuidem isso. É a grande diferença para a reclusão. A reclusão pode começar no fechado. A detenção nunca pode começar no fechado. Mas é possível o fechado durante a execução da pena. Digamos que o sujeito esteja cumprindo pena no semiaberto, então. E aí ele fuja. E aí, em face da fuga, se instaure um PAD, que é o que se faz na prática. Um processo administrativo disciplinar, um PAD. Digamos que ele vem, aspas, condenado administrativamente. Então, foi constatada a falta grave porque ele fugiu. Esse PAD, que é feito lá na casa prisional, com ampla defesa e contraditório, depois nos é encaminhado ao juízo. Se houver homologação por parte do juiz daquele PAD, daquela condenação administrativa, a falta grave, ele pode e provavelmente será regredido. Então aquele rapaz que estava no semiaberto, porque começou no semiaberto, uma pena detentiva, ele vai para o fechado. Então vamos lá. Cabe fechado na detenção? Cabe. Inicialmente nunca. Nunca pode começar no fechado. Mas durante a execução, em face de faltas graves, ele pode ir para o fechado por causa da regressão de regime. Está claro, senhores? Fundamento para que vocês vejam o que eu acabei de falar. Coloquem artigo 33, Código Penal. E agora acompanhem comigo a leitura. A pena de reclusão será cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. Eu sei que eu falei para vocês que semiaberto não tem mais hífen, só que o código foi escrito, não esqueçam, essa parte em 84, tá? Antes da reforma ortográfica de 2012. Então, hoje não tem mais hífen. Ponto. Então, vamos lá. Reclusão, fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. Então é exatamente o que eu falei para vocês. Reclusão pode começar no fechado. Aliás, pode começar em qualquer um dos 3. Detenção não pode começar nos 3, só pode começar em semiaberto e aberto. Fechado na detenção só por falta grave em face de regressão. Claro até aqui? Coloquem prisão simples. Eu estou abrindo, pessoal, a Lei de Contravenções Penais. Pena de prisão simples tem a ver com contravenção, como vocês já colocaram, né? Olhem ali então o decreto 3688/41. Nós vamos para o artigo 6º. Leiam comigo. A pena de prisão simples deve ser cumprida sem rigor penitenciário em estabelecimento especial ou seção especial de prisão comum em regime semiaberto ou aberto. Então, olhem, também a prisão simples começa ou no semiaberto ou no aberto, como a detenção. Também a prisão simples, repito, começa no semiaberto ou no aberto.
Só que deve ser um estabelecimento especial, só para condenados à prisão simples. Olhem o parágrafo 1º. O condenado à pena de prisão simples fica sempre separado dos condenados à pena de reclusão ou de detenção. O que nós estamos vendo então é o artigo 6º LCP, tá? E mais, o mais importante que é o que cai nas provas. Coloquem, por favor, que nunca cabe regime fechado na pena de prisão simples. Nunca cabe regime fechado na pena de prisão simples. Nunca cabe regime fechado na pena de prisão simples. Vocês podem, inclusive, complementar, nem em face de regressão. Nunca cabe, então, o fechado na pena de prisão simples, nem em face de regressão. Nem em face de regressão. Concluindo este primeiro ponto do item 5. São 3 as espécies de PPLs: a reclusão, a detenção e a prisão simples. Reclusão e detenção é para crime. Prisão simples é para contravenção penal. Reclusão pode começar nos 3 regimes: fechado, semiaberto ou aberto. Detenção só pode começar no semiaberto e no aberto, mas durante a execução da pena cabe o fechado em face da falta grave. Prisão simples também começa no semiaberto ou no aberto e nunca cabe o fechado, nem mesmo em face de falta grave. Alguma dúvida até aqui, senhores? Então vamos para a fixação do regime inicial. Bom, agora nós temos que ver quando cabe o fechado, quando cabe o semiaberto, quando cabe o regime aberto. O Código Penal traz umas regras, mas elas têm que ser complementadas por uma súmula do STJ. Eu vou mostrar tudo isso para vocês, tá? Então vamos lá. Sempre que a PPL, eu vou me referir então à PPL aqui, tá, pessoal? Pena privativa de liberdade. Sempre que a PPL for superior a 8 anos, sempre que a PPL for superior a 8 anos, o regime fixado é o fechado. Vocês estão vendo que neste primeiro item o critério é puramente objetivo. Eu não estou colocando a questão subjetiva de o réu ser primário ou reincidente. Sempre que ele receber uma pena de 8 anos e 1 dia para cima, ele vai ser fechado. Superior a 8, então não é 8, cuidem, pegadinha de examinador. Não é 8, é superior a 8, então é 8 mais 1 dia. Se ele receber uma pena de 8 mais 1 dia, fechado. Pode ser primário, pouco importa se é primário ou é reincidente. 8 mais 1 dia é critério puramente objetivo. Vai ser fechado. Depois. Olhem só o que eu escrevi. Agora nós temos que começar a conciliar os critérios objetivo e subjetivo. Então eu escrevi PPL, pena privativa de liberdade, que seja superior a 4. Então lembrem, é 4 mais 1 dia e não superior a 8, até 8. 4 mais 1 dia até 8. E primariedade, já explico por quê, o regime é semiaberto. Então o réu tem que ser primário e a pena tem que estar entre 4 e 1 dia
e 8, porque 8 mais um dia já foi para o fechado. Se 4 mais um dia até 8 mais primário, ele fica no semiaberto. Depois, se nós temos uma PPL não superior a 4 anos mais primariedade, o regime é o aberto. PPL não superior a 4, então até 4, por quê? Porque 4 mais um dia ele foi para o semi. É até 4 mais condenado primário, o regime é o aberto. Cuidem agora. Sempre que o réu for reincidente, o Código Penal determina que o regime deve ser o fechado. Sempre que o réu for reincidente, o regime é o fechado. Por isso a importância de nós colocarmos aqui no semiaberto a primariedade e aqui no aberto também a primariedade. Porque, vejam só, isto é o que está no Código Penal, eu já mostro para vocês, eu só simplifiquei o que está no Código Penal. Digamos que o réu tenha recebido uma pena de 2 anos, só que ele é reincidente. Qual é o regime? 2 anos mais reincidência. Fechado. O Código manda fechar o reincidente. Pô, 2, 3, será que é justo isso? Manda fechar sempre o reincidente. Digamos que a reincidência ela se opere, desculpem, estou com um probleminha de voz. Essa noite que eu passei quase em claro, porque eu tô com uma filhinha de 1 mês, tá? E essa noite ela, coitadinha, ela chorou, tava com cólica, então eu tô com a voz assim destruída, tá? Mas tentando dar um pouco de amparo à minha filhinha, tá? Olhem só. O Código traz a regra de fechar sempre o reincidente. A jurisprudência do STJ, no entanto, entendeu que há ali um pouquinho de excesso. E às vezes há. Pensem comigo. Pensem num caso de reincidência operada em virtude de um fato de somenos importância, como um furtinho, uma receptação, uma apropriação indébita. Pensem no crime patrimonial sem violência. Digamos que o sujeito tenha recebido uma pena de 1 ano lá por causa de um furto simples. Mas ele foi condenado, então numa prática seguinte ele é reincidente. Digamos um outro furto. Ele teria que ser fechado. Então o rapaz que praticou furto, que poderia em tese cumprir serviços comunitários, a gente depois do intervalo vê as penas alternativas, ele vai ter que ser fechado. E aí misturado com os outros, né? De regime fechado. Autores de extorsão, de assaltos, de homicídios, de estupros. É a famosa faculdade do crime, né? Para amenizar esse tipo de rigor, ou seja, o Código manda fechar o reincidente. Vem uma súmula do STJ que cai toda hora nas provas, tá? Olhem só. Vou colocar para os senhores aqui mais uma janelinha. A súmula 269 STJ. Acompanhem comigo. Abriu. Tá aqui, já azulei aqui. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto, repito que tem hífen porque foi escrita antes da reforma, aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Então vamos por partes. O condenado é reincidente. Se ele é reincidente, olhem aqui, ele teria que ser fechado. Só que o STJ está dizendo, a condenação não passou de 4. E o 59 é bom. O que eu quero dizer com 59 é bom? É esse final aqui, ó. Se favoráveis às circunstâncias judiciais. Eu mostro para vocês já o que é o tal 59. Só um pouquinho, tá?
se favoráveis às circunstâncias do 59. Então ele tem um 59 bom, a pena não passou de 4, mas ele é reincidente. Pelo código ele deveria ser fechado, vocês concordam? O reincidente sempre tem que ser fechado, não interessa a pena. Só que aqui eu tenho uma pena até 4. E eu tenho um 59 bom. Já mostro o que é o 59. O STJ admite que ele fique no semiaberto. A gente não precisa fechá-lo. Esta súmula, pessoal, 269 STJ, ela tem que ser muito bem lembrada por vocês, porque ela cai direto nas provas, tá? Porque é uma súmula que acaba excepcionando o que está no Código Penal. Olhem só. O que nós vamos ler agora é o 33, parágrafo 2º do Código Penal. Diz assim: as penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva. É o nosso próximo ponto, tá? É a progressão de regime. Segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência e regime mais rigoroso. A. O condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 e não exceda 8, poderá desde o princípio cumpri-la em regime semiaberto. O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4, poderá desde o início cumpri-la em regime aberto. Vejam, sempre não reincidente para ser aberto, não reincidente para ser semiaberto. Isso significa que semiaberto e aberto, por código, são só para primários. O reincidente, desculpem minha insistência, mas isso cai nas provas direto, o reincidente tem que ser fechado, salvo na hipótese da súmula 269. Então o que diz a súmula? Condenação até 4 e 59 bom, favorável. 59 favorável e condenação até 4, mesmo que seja reincidente, ficará no semi. Não irá para o fechado, ficará no semiaberto. Até aqui, senhores, vejam se há alguma dúvida. Beleza. Nós temos que ver ainda dentro da PPL, da pena privativa de liberdade, 2 pontos que são muito importantes. Vamos ver a aplicação da PPL e vamos ver depois a progressão de regime. E eu pretendo ainda, antes do intervalo, senão a gente vê depois, analisar com vocês a remissão, que acho muito importante remissão porque hoje pode remir pelo estudo, né? Isso por força de lei, então eu quero ver com vocês também. Aplicação da PPL. Nós seguimos o chamado critério trifásico do Nelson Hungria. O critério trifásico que está no artigo 68 do Código Penal. Deixa eu mostrar para vocês. Acompanhem comigo, Código Penal, o 68. Cheguei. Passei. Cálculo da pena. Artigo 68. A pena base será fixada atendendo-se ao critério, olha o famoso 59 do CP. Ponto e vírgula. Então esta é a primeira fase. Em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Ponto e vírgula. Esta é a segunda fase. E por último, as causas de diminuição e de aumento. É por isso que se fala num critério trifásico. É em face do que diz o 68. Então o 68, ele nos diz o seguinte: que há uma primeira fase,
a fase da pena base. É a fase do artigo 59 do Código Penal. Em seguida, temos uma segunda fase, a fase da pena provisória. É onde nós estudamos agravantes e atenuantes. E em seguida, uma terceira fase, que é a fase da pena definitiva, onde estudamos as majorantes e as minorantes. Este é o famoso critério trifásico, o chamado critério Nelson-Hungria. 3 fases, então, nós vamos trabalhar um pouquinho com cada uma dessas 3 fases a partir de agora. A primeira fase, a fase da pena base, onde vamos analisar as 8 circunstâncias judiciais do 59. A fase provisória depois, onde estão agravantes e atenuantes. E apenas uma menção, lembrem que a reincidência é uma agravante. Reincidência é uma agravante, então ela é estudada aqui na segunda fase. E por fim, a terceira fase é a fase da pena definitiva com as majorantes ou causas de aumento, são sinônimos, e as minorantes ou causas de diminuição, são sinônimos. Majorante é a mesma coisa que causa de aumento, e minorante é a mesma coisa que causa de diminuição. Aqui no 59, pessoal, estão as circunstâncias judiciais. Nós veremos, são 8, tá? Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima. São 8. O juiz tem que enfrentar, pessoal, as 8. Pegue uma sentença judicial, uma sentença criminal. Ele enfrenta cada uma das 8. Se ele deixa de enfrentar uma delas, está nula a sentença. Ele está obrigado a enfrentar as 8. Olhem só o que diz o 59. Aplicação da pena. Alex. Aí. Aplicação da pena 59, fixação da pena. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, 2 pontos. A gente já segue no artigo. Eu só quero que vocês vejam que estas são as famosas 8 vetoriais do 59. As 8 circunstâncias judiciais. Então, cuidem. 1. Culpabilidade, juiz enfrenta. 2. Antecedentes. 3. Conduta social. 4. Personalidade. Há, inclusive, uma crítica muito forte que a doutrina moderna hoje faz à personalidade. Porque pensem comigo, vocês acham realmente que o juiz tem condições de aferir personalidade de alguém, pessoal? Pessoal, nós somos operadores do direito. Nós trabalhamos com direito, trabalhamos com lei, trabalhamos com jurisprudência, com pesquisa de precedente.
Agora, analisar se o sujeito tem personalidade desviada ou não, isso é trabalho para psiquiatra. É aquela velha discussão entre o direito penal do autor versus o direito penal do fato, vocês lembram? Eu falei para vocês em sala de aula, no direito penal do autor eu puno o sujeito pelo que ele fez. E no direito penal do fato, desculpem, no direito penal do autor eu puno o sujeito pelo que ele é. E no direito penal do fato, eu puno o sujeito pelo que ele fez. E tudo o que se quer hoje no direito penal moderno é trabalhar com o direito penal do fato. Pune-se pelo que ele fez e não pelo que ele é. Porque isto é voltar ao nazismo, é trabalhar com o direito penal do inimigo, é punir porque é imigrante clandestino, é porque é negro, é porque é homossexual, é porque é judeu. É tudo que não se quer hoje. Agora, no momento em que eu puno personalidade, eu estou trabalhando com o direito penal do autor. Vejam só. Mas ela está aí. Os juízes têm geralmente um jargão, eles colocam assim, personalidade, 2 pontos, voltada para o crime. O que vocês acham? É assim que consta nas sentenças, voltada para o crime. Alguns magistrados mais modernos, que já trabalham com direito penal mais crítico, esse direito penal que eu tenho trazido para vocês, um chamado direito penal constitucional, um direito penal da ofensividade, trabalhando com o bem jurídico, eles já colocam assim, não tenho elementos para ferir. Isso é trabalho para psiquiatra. O juiz não tem condições de dizer sobre personalidade de alguém, dentro de um processo, analisando os autos. Tá? Alguns já deixam de analisar. E, dependendo de onde cai, essa sentença não vai ser anulada. Tá? Olhem só. Culpabilidade 1, antecedentes 2, conduta social 3, personalidade 4. Motivo 5, circunstâncias do crime 6, consequências do crime 7. Por exemplo, matou um pai de família que sustentava mulher e filhos. Olhem as consequências do crime. Bem como comportamento da vítima. Ah, mas o comportamento influencia na pena? Influencia. Da vítima, cuidem. Pensem no rapaz que está dentro do ônibus, ele tomou umas, foi o dia que ele recebeu o salário, tomou umas, está indo para casa, mostrando dinheiro para os outros. Olha aqui, recebi hoje, ó, abre a carteira. Caso concreto que eu falo para você, olha aqui o que aconteceu, recebi, ó. Bom, esse carinha, ele vai descer do ônibus e vai ser assaltado. Ou pensem o seguinte, a polícia está fazendo uma campanha para que as pessoas não frequentem determinado local à noite, porque lá tem estupro. Tem um serial estuprador solto naquela cidade. Não entra no parcão de noite, de madrugada, porque tem um estuprador. Aí uma menina entra de mini saia. Vejam só, se ela for estuprada, é claro que isso não exime o crime, por favor, né? O sujeito vai ser, se ele for preso, vai ser processado, condenado. O que eu estou dizendo é, quando a vítima facilita o crime, como esse rapaz que está mostrando dinheiro, como a menina que, descumprindo a ordem da polícia, foi no local onde tem estupro. Quando a vítima facilita o crime, isso é uma circunstância que beneficia o réu. Não o exime de responsabilidade, mas diminui a pena. Diminui a pena base, tá? No comportamento da vítima. O que vocês têm que lembrar aqui? Essa aqui é a que cai sempre nas provas. Antecedentes. Afinal de contas, o que é mau antecedente? Eu quero que vocês pensem naquele rapaz que está respondendo a 10, a 20 processos. Só que ele não tem condenação definitiva. Mas se puxarem a ficha dele, ele está respondendo a um monte de inquéritos, processos. Ele já pode ter até condenação em 1º grau, mas a condenação foi para o tribunal, porque a defesa recorreu, está no grau de recurso. Ele tem mau antecedente? Ele não tem. Querem ver o fundamento, pessoal? É uma súmula do STJ, que é relativamente nova também. Súmula 444 STJ. Abri. Olhem aqui. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. E eu não posso, então, usar inquéritos policiais e ações em curso, então elas não acabaram, para agravar a pena base.
Esta súmula, ela se fundamenta no princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade. Presunção de inocência ou não culpabilidade. O sujeito, ele é inocente até a prova ser definitivamente inconteste. Fale, Alex. Pode ser, pessoal, que... Olha o caso do Maluf aí, né? Ele gosta de dizer que nunca sofreu condenação, até agora sofreu uma, tá? Mas o que ele dizia até pouco tempo era verdade. Ele já tinha sido condenado pelo juiz de São Paulo, pelo TJ em São Paulo, pelo STJ, mas o caso estava há 20 anos no STF. Ele era inocente, ele era um sujeito portador de bons antecedentes, com condenação até no STJ, mas não interessa. Se não transitou em julgado, sinto muito. Ele é um sujeito que não tem má antecedência. Então vamos lá. O que é maus antecedentes, então? Porque não pense que a gente gosta disso, né? Eu digo nós, os promotores criminais, porque acaba sendo injusto que nós vamos trabalhar da mesma forma, dando a mesma pena para um sujeito que não tem nenhum inquérito e para o outro que responde a 10, 20 estelionatos, que faz do crime o meio de vida. Só que o sujeito tem bons advogados, vai enrolando, vai subindo, nunca sofreu condenação definitiva. Mas tem um monte de coisa em andamento. Bom, para o STJ, para o concurso, vocês têm que colocar, ele tem bons antecedentes. Se não tem condenação definitiva, ele tem bons antecedentes. Então, vamos lá. O que é má antecedência? Condenação definitiva. Mas aí qual é a diferença para reincidência? Entendeu? Essa é a dificuldade. Vamos lá. Mas o raciocínio está correto, doutora. Põe assim, ó. Ponham, por favor. Maus antecedentes, 2 pontos. São condenações definitivas que não geram reincidência. Maus antecedentes são condenações definitivas que não geram a reincidência. Eu já mostro para vocês a reincidência. Só segurem um pouquinho, tá? Porque nós estamos na primeira fase e a reincidência está na segunda. É o que eu vejo a seguir. Só um pouquinho. Só mais uma coisinha neste primeiro ponto. O juiz, vão perguntar para vocês assim, se o juiz, nesta primeira fase, ele pode reduzir a pena aquém do mínimo ou elevá-la além do máximo. Digamos que ele esteja trabalhando com homicídio simples aí, pena de 6 a 20, artigo 121. Se ele pode reduzir a pena na primeira fase aquém do mínimo ou aumentá-la além do máximo. Digamos que todas as 8 que nós vimos, as 8 circunstâncias, sejam boas, sejam favoráveis. Ele pode reduzir a pena aquém do mínimo? Não pode. Olhem só. Voltei para o Código Penal, nós estamos no 59, então eu vou continuar a leitura do Código com vocês. Vamos ler tudo aqui. O juiz, atendendo culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime, bem como comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, 1. As penas aplicáveis dentre as cominadas. Aqui que eu quero, 2. A quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos. O juiz na primeira fase, pessoal, ele tem que trabalhar dentro dos limites. Então é homicídio? Então é 6 a 20 se for simples ou é 12 a 30 se for qualificado. Ele não pode reduzir e nem aumentar, além dos limites. Ele está preso aos limites. Por quê? Porque o 59, inciso 2, assim o diz. O juiz está preso aos limites. Três, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, nós já vimos. Aliás, nós vimos quais são as penas, vocês já sabem.
ou é a PPL, ou é a PRD ou a multa. Se for PPL, se é reclusão, detenção ou prisão simples. A quantidade de pena aplicável dentro dos limites, isso está no próprio tipo, no preceito secundário. O regime inicial de cumprimento da PPL, nós vimos quando se põe o sujeito no fechado, no semiaberto ou no aberto. E depois do intervalo nós veremos, 4, a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie se cabível. Então se cabe pena alternativa, as PRDs. Isso a gente vê depois do intervalo, tá? Esta é a primeira fase. Alguma dúvida sobre a primeira fase, pessoal? Não ficou bem claro para mim. Pois não. Os maus antecedentes são condenações definitivas que não geram reincidência. Isso. Claro. É que eu não te expliquei reincidência. Eu já vou te explicar, vai ficar muito claro. Te garanto. Tá? Empenho a minha palavra. Só espera um pouquinho porque é a segunda fase agora. Já te explico o que é isso. Vou te mostrar na prática o que é mau antecedente e o que é reincidência. Tá? Alguma, pessoal? Não? Lembrem que é sempre por cascata esta fixação de pena. Então vocês chegaram a um quantum na pena base. Sobre a base vem a provisória, agora é por cascata. E sobre a provisória vem a definitiva. Sempre por cascata, uma sobre a que já está fixada anteriormente. Vamos para a segunda fase. A pena provisória, onde nós estudamos agravantes e atenuantes. As agravantes, claro, pioram a vida do réu, agravam. As atenuantes atenuam. Vamos analisar isso aí. Venham comigo. Deixa eu só colocar aqui o fundamento antes para vocês. Agravante CP, artigos 61 e 62. Atenuantes CP, artigos 65 e 66. São os fundamentos, então. As agravantes estão no 61 e no 62 e as atenuantes no 65 e no 66. Vamos para o Código Penal. Pode botar na tela. São circunstâncias que sempre agravam a pena. Começamos pelas agravantes. Quando não constituem ou qualificam o crime. Bom, vamos parar aqui já um pouquinho. Quando não constituem ou qualificam o crime. Nós veremos, por exemplo, pessoal, olhem na tela, diz assim aqui embaixo, motivo fútil ou torpe. Motivo torpe é a qualificadora de homicídio. É a qualificadora que a gente mais usa. É aquele motivo que causa repulsa à sociedade. Se ficar comprovado que o papai, lá em Três Passos, matou o filho por motivo de desprezo, de desamor e até motivos financeiros, porque não queria dividir herança, eu não sei se foi isso. Estou só falando o que eu li no jornal. Se foi isso, é motivo torpe. É um motivo nojento, que causa asco à sociedade, repulsa. É um motivo vil e ignóbil. É matar, por exemplo, o racismo. É o que fez a Suzane Richthofen, que contratou para matar os pais ali, para pegar dinheiro dos pais. Contratou não, combinou com os irmãos Cravinhos, tá? Isso é motivo torpe. Motivo torpe qualifica o homicídio. A qualificadora, meus amigos, de um crime, já é estudada na primeira fase. Porque vocês pensem comigo, o homicídio tem pena de 6 a 20. Mas se for qualificado, a pena é de 12 a 30. Então vocês já na primeira fase, na pena base, já partem do 12. Então a qualificadora já é estudada na primeira fase. Por quê? Porque o crime foi praticado com motivo torpe. O júri já disse que foi motivo torpe. Então o juiz vai fixar a pena. Se vocês estão usando o torpe para dizer que o crime é torpe, para constituir, caracterizar o crime, vocês não podem usar de novo para agravar. Vocês entendem? Vocês têm que fugir do bis in idem, porque isso é contra o réu. Se vocês usarem a mesma circunstância duas vezes, vocês estão prejudicando o réu. Então, vocês já usaram o torpe para dizer que o crime é qualificado. Então não podem agravar pelo mesmo torpe. Vocês podem usar uma vez só a circunstância.
É por isso que aqui diz, a gente vai usar agravante, cuidem, são circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime. Como assim constituem, professor? Bom, pensem comigo. Infanticídio, todos vocês sabem que é um crime praticado por mãe contra filho. Isso é infanticídio, óbvio. É crime contra a mãe, influenciada pelo estado puerperal, que é uma perturbação anímica que acomete a mãe em face das dores do parto. Então vamos lá. Aquela mamãe matou o filho, que é descendente. Eu já vou mostrar para vocês que tem uma agravante que é praticar crime contra descendente. Se vocês usarem esta agravante, estão duas vezes prejudicando o réu. Uma para dizer que é crime e outra para agravar em face do descendente. Então vocês podem usar uma vez só. Se usarem um descendente porque o crime impõe isso, não podem usar duas vezes. Aí não usem na agravante. Vocês só podem usar agravante quando aquela circunstância não constitui o crime e nem qualifica o crime. Está claro isto? Para evitar o bis in idem. Olhem só. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. A reincidência, vamos dar uma lida, eu já volto nela, que é a mais importante. 2. Ter o agente cometido o crime. A. Por motivo fútil ou torpe. B. Para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. C. A traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Letra D. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum. Letra E. Contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Eu falei para vocês do descendente, poderia falar também do ascendente. Por exemplo, o crime de abandono material. O papai que deixa de pagar a pensão alimentícia para o filho. Isso é crime, é o 244. Então já é crime praticado por pai. Então já é ascendente para fins de constituir o crime. Então vocês não podem agravar por ser ascendente, porque estariam usando ascendente duas vezes. Então só pode usar uma. Se constitui o crime por ser ascendente, não usa para agravar. Letra F. Com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica, a Maria da Penha, né? Letra G. Com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. H. Contra criança maior de 60, enfermo ou mulher grávida. I. Quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade. J. Em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, isso aqui se explica por si só, ou de desgraça particular do ofendido, aqui talvez tenha uma dificuldade, o que é desgraça particular? Então vamos pensar numa pessoa que está depressiva, e eu me aproveito disso para subtrair bens dela. Eu vejo um acidente de trânsito que acabou de acontecer, a vítima está tonta ainda na direção, sangrando, aí eu vou lá e pego a carteira dela. Imagine, me aproveitando de uma desgraça particular dela, tá? E por fim, a embriaguez preordenada, meus amigos. Embriaguez preordenada é aquela em que o sujeito, ele se embriaga para praticar crimes. Cuidem. Ele se coloca voluntariamente em estado de embriaguez, e cuidem porque a embriaguez, por direito penal, ela é um instituto. Não é só tomar álcool. Se o sujeito fumar maconha, fumar crack, cheirar cocaína, tomar êxtase na festa rave e ele ficar loucão e matar alguém, ele está embriagado. Embriaguez é um instituto de direito penal. Existem várias espécies de embriaguez. Esta aqui, a preordenada, é a pior delas, no sentido de mais severa delas. Por quê? Porque ele não toma a droga dele para curtir a festa. É diferente da embriaguez que é voluntária, onde eu quero encher a cara, ponto. Não, aqui ele quer se colocar em estado de embriaguez para praticar crimes. É o rapaz que vai cheirar cocaína ou fumar crack para ter coragem para assaltar. Ele se coloca voluntariamente em estado de embriaguez, porque ele quer praticar crimes. Então ela não só não exclui o crime, claro, como ainda aumenta a pena. Tá? Fale. O AF é relações
domésticas. Isso. Pode ser relação de parentesco, por exemplo, esse caso dramático aí dessa criança com a madrasta, dá para encaixar nessas relações domésticas? Tá, eu acho que sim. A colega perguntou então se nós podemos colocar o crime praticado pela madrasta contra o enteado nas relações domésticas. Eu não só te digo que sim, como... Ela não se enquadra com descendente, cônjuge, irmão... Não, ela é madrasta. Teria que ser nessa. E nem tu podes aplicar a violência da Maria da Penha, né? Sim. Cuida só, como é injusto, doutora. Eu vou te dizer porque eu trabalho com Maria da Penha diretamente também na prática, tá? Se eu chego na audiência e tem um casal que está sendo abusado, está sendo agredido em casa, um gurizinho e uma guriazinha, tá? Eu posso aplicar a Maria da Penha só para maninha. Eu não posso aplicar para o maninho. Olhem só o absurdo disso. Não que o maninho não seja vítima de crime, mas é vítima de crime como qualquer pessoa é vítima de crime. Mas a Maria da Penha é só para mulher. Então eu só posso aplicar as medidas de proteção, de urgência, afastamento do lar, etc., só em face da violência praticada contra a menina. E aqui, no teu caso que tu citou, de 3 passos... Tira a menina e deixa o menino em casa. Aí tu pode ter... Aí tu trabalha como tu trabalha para qualquer crime no Código de Processo Penal. Pede a preventiva. Entendeu? Que tu não vai tirar a criança de casa, tu vai tirar o agressor de casa, né? O agressor. Só que tu me entendes assim, pela Lei Maria da Penha, tu podes tirar administrativamente. Afasta do lar, proíbe de se aproximar. Mas isso se a vítima é mulher. Se a vítima é homem, aí tu tem que trabalhar como a gente trabalha como qualquer crime. Pede preventivo. É o que a gente tem que fazer. Às vezes é injusto, vocês vejam. Talvez, pessoal, a Maria da Penha fosse melhor se fosse contra vítima vulnerável. Vítima vulnerável. Daqui a pouco pegava até idoso, que fosse homem. Eles são tão agredidos hoje pelos netos, porque cuidem, essa gurizada hoje está infestada pelo crack, tá? Não há, olha, instrução de crime violento onde não vem a palavra crack hoje na prática. Os pais largaram de mão, os pais não querem mais saber do filho. É bem assim na prática, pessoal, eles não querem mais saber. E o pai ainda consegue se defender. Então esse gurizão, onde é que ele vai buscar refúgio? No avô. O avô ainda acolhe. Mas quando vê que não dá mais, já não deixa entrar. Só que ele entra, quebra a porta e ó, pum, bate no vô. E bate na avó. Isso é uma covardia. Aí chegam aqueles idosos lá, com o olho desse tamanho, quebrados, porque o neto bateu neles. Cuidem. Não só por netos, mas também pelos cuidadores. Também. Os cuidadores como agressores? Isso. Sim, tem muito. Babá, batendo em criancinha. É uma covardia isso aí. Então talvez uma lei que pudesse nos deixar com essas armas tão importantes que a Maria da Penha tem, mas para todas as vítimas vulneráveis. Hoje a gente não pode. Hoje tem que ser mulher e no âmbito da violência doméstica ou familiar. Ainda que seja contra ex, não tem problema que não morem mais. Mas tem que ter um âmbito de violência doméstica ou familiar. Então eles tiveram uma relação, tá? Ou, claro, se for irmão, batendo na irmã, não tem problema. Eu consegui no tribunal, doutor, olha só que legal, eu consegui aplicar a Maria da Penha na mulher que batia, que torturava a empregada doméstica. Olhem só que legal. Eu consegui a aplicação. O juiz com quem eu trabalho, ou trabalhei agora, ele não tá, se aposentou, ele não deu, disse que não tinha incidência de Maria da Penha, e aí eu recorri e consegui, no tribunal. A mulher... Uma mulher rica da comarca, vocês não têm ideia. Ela humilhava, ela batia na empregada, mas ela tinha até uma vara que ela batia na empregada, por exemplo. E aí eu consegui a Maria da Penha para empregada doméstica. Olhem só que legal. Mas tem que ser mulher, tá? Vocês vão dizer, mas eu conheço um caso. Eu também conheço. Eu conheço, lá em Minas Gerais, por exemplo, tem uma Câmara que aplica para homem. Só que não é o que diz a Maria da Penha, e não foi para isso que ela foi pensada. A Maria da Penha, pessoal, está dentro daquelas ações afirmativas. É como cota para negro em universidade. Ações afirmativas. Então eu trabalho com a pessoa que é o vulnerável por excelência numa relação doméstica, que é a mulher. Então em 1000 casos, 999, tem vítima mulher agredida. Outro dia apareceu lá em audiência um homem agredido por uma mulher. Ele bem magrinho e ela bem gordinha. Eu só pensando, né? Coitadinho. E aí ele queria a Maria da Penha. E eu dizia, cidadão, não dá, não tem Maria da Penha por senhora. Não sei que façam a lei, o João da Penha no futuro, né? Não tem, não existe. Não tem como dar medida protetiva por senhora. Mas nada impede que o senhor represente contra ela. Aí ela responde pelo crime.
Ela não vai ficar impune porque é mulher, só que ela não tem a aplicação de medida protetiva contra ela, tá? É isso? Olha só então, eu vou voltar, eu estou no 61 ainda, e vou voltar para o inciso 1, a reincidência. Nós temos que analisar a reincidência a partir do que diz o 64. Olhe um pouquinho mais embaixo. Para efeito de reincidência. 1. Não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos. Computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional se não ocorrer a revogação. E 2. Não se consideram os crimes militares próprios e políticos. Já volto para o 64. Olhem agora o 63. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que no país ou no estrangeiro o tenha condenado por crime anterior. Então vejam que a partir do trânsito em julgado ele pode ser reincidente. Meus caros, eu tenho um crime 1. Ele foi condenado e transitou em julgado o crime 1. A partir do trânsito em julgado do crime 1, se ele praticar o crime 2, ele é reincidente. Só que no Brasil, não é perpétua a reincidência. Ao contrário dos maus antecedentes, que são perpétuos, a reincidência não é perpétua. Há um sistema da temporariedade. Aí entram os famosos 5 anos. Só que cuidado, porque alguns pensam que os 5 anos são contados do trânsito em julgado. Não, não. A reincidência começa no trânsito em julgado. Põe ali de novo, Alex. Olhem ali. A reincidência começa no trânsito em julgado. Só que os 5 anos que estão ali, eu marquei, eles começam da data do cumprimento ou da extinção da pena, que é muito mais para frente, pessoal. Olhem aqui. Vai ficar claro agora para vocês. Querem ver? Digamos que nós tenhamos a prática do crime 1. A condenação do crime 1. Que pena que a senhora quer, doutora? A senhora que fez a pergunta. Que pena que a senhora quer dar para ele? 8. A doutora quer 8. Esse crime 1 transitou em julgado. TJ de trânsito em julgado. Pessoal, a partir daqui, se ele praticar o crime 2, ele é reincidente. A partir do trânsito em julgado do crime 1. Se ele praticar o crime 2, é reincidente. Só que cuidem, os 5 anos não são contados daqui. Antes de eu seguir colocando o esqueminha no quadro, ele só vai voltar a ser tecnicamente primário, contando daqui, tá? Depois de quantos anos? Alguém falou 13? É isso? Fiz a conta certa? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Olhem só. Ele tem que cumprir os 8 anos da doutora. Vejam, 8 anos é o exemplo que a doutora que quis. Podia ser 5, 1, 2. É a condenação dele. Então ele cumpre os 8. Aí vai vir uma decisão no PEC, no processo de execução criminal dele. Declaro extinta a pena em face do seu cumprimento. O juiz vai dizer isso. Aqui começaram os 5 anos do chamado período depurador da reincidência. Então vejam, ele agora tem 5 anos em que ele está com a espada na cabeça dele ainda.
Se depois desses 5 anos ele não praticou crime nenhum, ele volta a ser tecnicamente primário. Só que, doutora, para o resto da vida, ele vai ser portador de maus antecedentes, por causa desta condenação, do crime 1. Uma condenação em qualquer época, ele tem maus antecedentes. Para o resto da vida. Para o resto da vida. A reincidência. Só que esses maus antecedentes, nesse primeiro lapso temporal, são a reincidência. Aí tu não pode dizer que ele é reincidente e portador de maus antecedentes, porque seria bis in idem. Ou tu usa a condenação como reincidência, ou tu usa depois como maus antecedentes. Vocês entenderam o porquê dos 13 anos? Foi o exemplo que a colega me trouxe, 8. Os 5 anos estão na lei. Só que os 5 anos são contados a partir da extinção da pena. Então ele cumpre os 8 anos da condenação dele, e ele tem ainda 5 que ele fica com a espada na cabeça dele. Ele não pode praticar o crime 2. Se ele praticar, ele é reincidente. Ou seja, ele pode ser reincidente aqui, ó. No nosso exemplo, ele tem 13 anos que ele pode ser reincidente. Porque eu tenho a condenação que ele tem que cumprir, a pena que será executada, que no nosso exemplo são 8, e mais os 5 que eu mostrei para vocês do artigo 64. Se ele praticar o crime 2 depois do trânsito em julgado, extinção da pena e mais os 5 anos, ele é reincidente. Se ele não praticar o crime 2, ele volta a partir dos 5 anos após a extinção da pena, ele volta a ser tecnicamente primário. Mas para o resto da vida, aquela primeira condenação do crime 1 vai funcionar como maus antecedentes. Já não vai mais em regime fechado em função da residência. Em função, não. Outro artigo aqui. Não, se ele é tecnicamente primário, caiu a reincidência. Sim, é uma ótima observação. E aí vários efeitos. A reincidência, inclusive, aumenta a pena da prescrição da pretensão executória. A prescrição do trânsito, depois do trânsito em julgado, a PPE, aumenta 1/3 o prazo de PPE. Cai também. Ele pode receber benefícios lá na frente, como transação penal, suspensão do processo. Vocês todos entenderam a diferença entre a reincidência e os maus antecedentes? Existe um momento em que eles se confundem, porque pensem, aqui, nessa bolinha azul que eu fiz, é claro que ele é reincidente e portador de maus antecedentes, mas vocês não vão considerar os dois, porque isso seria bis in idem. Então, durante esse primeiro lapso, pena mais 5 anos da lei, ele é reincidente. Passou esse lapso, a mesma condenação que gerava a reincidência, ela passa a gerar agora maus antecedentes. Se tivesse um outro crime, tá? Ali. Aí ele teria reincidência e maus antecedentes. A tua pergunta é excelente. A pergunta do doutor é a seguinte, isso aí não está na lei, mas é a jurisprudência hoje do STJ. Digamos que ele tem aqui, pessoal, 2 condenações definitivas. Então ele tem o crime 1 e o crime 2. Ele tem 2 condenações definitivas. Se o juiz pode considerá-la aqui como reincidência e como maus antecedentes, aí pode. Porque eles vão dizer o seguinte, não é bis in idem, porque tu está usando um crime como reincidência e outro como maus antecedentes. Só que tem que ser 2 condenações definitivas. Pode. Jurisprudência do STJ, tá? Mais algumas, senhores? A minha última observação em relação... 9h36, tem que parar, né? A última observação em relação às agravantes, por favor, coloquem aí. Deixa eu antes perguntar para ver se vocês raciocinam comigo. O juiz pode criar agravantes que não estão na lei? Ele pode aumentar a pena dizendo uma agravante porque eu quero que seja? Não. Por quê? Porque não cabe analogia in malam partem no direito penal. O juiz não pode criar agravantes, porque não cabe analogia in malam partem no direito penal. Ele não pode criar agravantes. Não cabe analogia in malam partem no direito penal. Meus amigos, as agravantes são só estas que eu li para vocês. E depois nós temos 4 em face do concurso de pessoas. Vamos lê-las rapidamente, antes da gente encerrar. Que aí vocês veem todas.
Então, são aquelas que eu li para vocês, todas aqui, todo aquele rol até a embriaguez preordenada. E depois nós temos agravantes no caso de concurso de pessoas. Artigo 62. A pena será ainda agravada em relação ao agente que 1. Promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. 2. Coage ou induzem a execução material do crime. 3. Instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal. E 4. Executa o crime ou nele participa mediante paga ou promessa de recompensa. O rol do 61 que nós lemos e este agora do 62 que acabamos de ler é um rol taxativo. Não pode ser ampliado pelo juiz. Por quê? Porque não cabe analogia em malam partem no direito penal. Tá? Voltamos então daqui a pouquinho com as atenuantes.